Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Dárcio Arruda. Alô, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma do Show Mais. E pasmem todos, o programa de hoje, faz uma abertura totalmente diferente, hein? O programa de hoje leva o número 2604. É programa que não acaba mais, hein, gente? Extremamente maravilhoso. O Jimmy, ó, bota extremamente aí, viu, cara? É muito legal. O programa já está no ar há 12 anos e meio, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores, que agora já vão para o digital direto. Jimmy, o que acontece? Aqui, ó, é o talvez vai sair www.tvmaisabc.com.br. Nesse site vocês vão encontrar absolutamente tudo no nosso portal, inclusive o Show Mais. Vocês podem sugerir tema, sugerir convidado, pedir reprise, falar mal do programa, se quiser também. Não, é chato, a gente fica triste. Mas pode sugerir, falar, Dácio, aquele dia não estava legal o programa. Você esqueceu de perguntar o mais importante, que é isso, aquilo. Dá para reprisar o programa? Ah, não, mas não queria reprisar aquele programa. Eu queria que vocês fizessem outro, com o mesmo tema e com outros convidados. Ou então o mesmo tema e os mesmos convidados, mas não deixe de perguntar. Que confusão, hein, Dárcio? Não é verdade? Explica melhor, Dárcio. Mas como que eu vou explicar melhor? É isso aí, não tenho o que explicar melhor. Hoje o programa está muito bom, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, já eu conto para vocês. Antes eu queria apenas e tão somente perguntar para a parte operacional, formada por jovens universitários, se vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar. Por gentileza, uma resposta simples, curta e grossa. Sim ou não? Sim, Dárcio! Então, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Sanches, é adoção, modulando 1000 nos céus do Brasil. Ô, Jimmy, mostra a folha para todo mundo aí, cara. Vai. E para esse tema mais do que importante, no Dia Nacional da Família, nós estamos recebendo a Maria Cecília Jordan Cavalcante, que é advogada, especialista em família e sucessões. Isso é muito importante. Palmas para a Maria Cecília. Obrigado, Maria Cecília, por ter vindo. Prazer muito grande em recebê-la. Igualmente. Como é que andam as adoções por esse mundo afora? Por esse mundo. Eu trabalho, Dárcio, sou representante de uma associação italiana e trabalho com adoção internacional, também acompanho a adoção nacional. E foi interessante você começar pelo mundo afora, porque a adoção internacional tem caído bastante. Eu fiz essa pergunta por fazer, nem sabia. Mas então, nós realmente não tinha nem... Eu ia começar a falar adoção internacional até depois, mas diminuiu bastante, mas isso é um bom sinal, porque a adoção nacional aumentou. O perfil das crianças que os casais brasileiros, as pessoas aceitam, aumentou o perfil de idade, né? Há uma busca muito grande pela adoção, há muitas crianças abrigadas, muitas crianças sem família. Dentro do território nacional, Dentro do território nacional. Internacionalmente, diminuiu? Diminuiu porque as crianças, como os casais brasileiros, a prioridade, aqui falando no Brasil, a prioridade é sempre para os casais brasileiros, casais ou pessoas solteiras também podem adotar. A prioridade é deles. Enquanto houver um brasileiro interessado, nenhum estrangeiro pode adotar. Tá, perfeito. Então, se houver uma criança com 10 anos, mas houver um brasileiro,
esse estrangeiro não vai adotar. Então, só que a partir do momento que não existe a condição da criança ser colocada aqui, na verdade, há 3 etapas, né? A primeira etapa é tentar, quando a criança é abrigada, é tentar recolocar na família. O objetivo é que ela seja colocada na própria família, seja com os pais ou, se não, com a família próxima. Que seria o melhor lugar possível e imaginável na face da Terra, né? Sim, ela ter o amor no seio que ela nasceu. Claro. Né? Se ela não consegue, se existe a família desestruturada, os pais, por algum motivo, perderam o poder familiar, são falecidos, busca-se, e nenhum parente, tios, avós, ninguém tem condições de assumir aquela criança, busca-se uma família brasileira. A família, hoje existe, não é mais aquele conceito, o pai, a mãe e o filho. Não, pode ser só o pai e o filho, só a mãe, 2 pais, 2 mães. Há essa permissão, coisa que não há... Que é a família mosaico, né? A família mosaico, Perfeito. exatamente. Só que isso não há, por exemplo, com a Itália, com que eu trabalho, o país com o qual eu trabalho, isso não é permitido. Lá, apenas pessoas casadas há no mínimo 3 anos podem, pessoas em união estável não podem, pessoas solteiras não podem adotar. Só casal. Só casal heterossexual. E, Maria Cecília, e essa tua ligação com essa organização vem da onde? Eu estou há 15 anos na área. Na verdade, o meu tio começou esse trabalho ainda há mais tempo, há 18 anos. Ele é italiano e conheceu casais que tinham interesse. E, antigamente, a adoção era feita através de um advogado, diretamente só o casal e o advogado. Hoje, depois da assinatura da Convenção de Haia, o Brasil é um país signatário, não pode ser feito diretamente, entre os países signatários, não pode ser feito entre o casal diretamente com o advogado, precisa de uma associação. Essa associação, na Itália, os casais vão até lá, se associam, se cadastram, tem que apresentar uma série de... Os casais italianos Os casais vão italianos. até a associação. Ela, a associação. Se os casais italianos vão até lá, apresentam todos os documentos exigidos, depois eles terem passado por um processo no Tribunal de Menores para receber o decreto de idoneidade, que os torna aptos para adoção internacional, e o processo vem para nós. Aqui eles passam por uma nova análise, na CEJAIS, que é Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Cada estado tem uma CEJAI. E tem aqueles requisitos básicos, né? Requisitos básicos, sim. Eles precisam ter um estudo psicossocial aprovado. Eles contam que são cerca de 13, 14 entrevistas. Então, eles entrevistam individualmente o marido. E tem de vir aqui para o Brasil. Tem de vir aqui. Eles passam o estágio de convivência. Eles primeiro têm que ser habilitados. E a recíproca não é verdadeira. Não há casal brasileiro que possa adotar um italianinho. São pouquíssimos os casos. Precisa de uma autorização especial no Ministério da Justiça, porque, na verdade, há muitos... A prioridade é a criança brasileira. É a criança brasileira. E há muitas crianças aqui. Então, para sair do país, para adotar, pode. Não é... Na Itália é difícil. Eu acho que a Itália não dá essa abertura, porque lá, ao contrário, os casais vêm de lá porque lá não tem tantas crianças. Perfeito. Existem crianças abrigadas, sim, mas crianças que não estão em condições de adoção. Mesmo aqui no Brasil acontece isso, nem todas as crianças que estão abrigadas estão em condições de adoção. Elas podem estar lá porque os pais estão em acompanhamento, está se buscando reestruturar a família, mas não necessariamente elas já estão prontas. Tá. Então, o próximo passo seria qual? Depois de habilitados, Isso. depois de apresentar todos os documentos e habilitados, Ok, o casal foi aprovado. foi aprovado. O fórum tem, esse casal tem o seu registro nessa comissão, na CEJAI, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, e os fóruns, cada fórum encaminha para lá a lista de crianças que estão disponíveis para adoção. Geralmente, há muitos grupos de irmãos. Então, no caso, há 3 irmãos. O assistente social, a psicóloga que acompanha o caso, dizem, esses irmãos não podem ser separados, o vínculo é muito grande. Muitas vezes os grupos são grandes, 6, 7, 8. Nossa, como adotar? Então, nesse caso, vem 2, 3, até 4 casais que se comprometem, se conhecem antes, se comprometem a depois manter o vínculo. Eles passam um período de convivência juntos aqui no Brasil
e depois eles mantêm um vínculo, se encontram em aniversários. Pode ser por a proximidade geográfica também, né? Sim, eles de morarem preferência. na mesma região. Tem. De preferência. De preferência, né? Mas nem sempre se consegue pela idade, pelos interesses, mas de preferência, quanto Você mais tocou num próximos, assunto interessante melhor. agora. Tem limite de idade do casal? Um casal de pessoas de 50 anos, 60 anos de idade? A diferença máxima entre o adotante e o adotado deve ser 45 anos. Então, no caso de 60 anos de idade, ele só poderia adotar um adolescente de 15 anos. Mas há uma permissão. Vamos dizer, o marido tem 60 anos e a mulher tem 50, então é considerada a idade dela. Então, eles podem adotar a partir de 5 anos. Trabalha-se com a menor. Com a menor. Com a menor. Interessante isso. São regras que não são difíceis de serem seguidas, não é? E que visam único e exclusivamente o bem-estar da criança. Da criança, sim, isso que é importante. Então, eles existem e depende, cada país tem a sua legislação, tem as suas exigências. Porque entra a legislação, entra a religiosidade do país. Sim. Não é? De que ângulo ele é religioso. Aqui é um país laico, não tem problema nenhum. Laico, exatamente. Não é? E que tem as suas regras e que são firmes, né? Sim, são firmes. E é importante, e essa é uma grande queixa dos casais brasileiros, e inclusive dos italianos também, quando eles aguardam, falam por que a burocracia é tão grande, por que o processo é tão longo. De fato, esse processo é longo, a gente sabe disso. Mas não pode ser feito, não pode virar um comércio, não pode virar um catálogo. Muitas vezes a gente ouve perguntas como, pessoas que não conhecem, com qual orfanato você trabalha? Como faz? Eu posso ir lá escolher a criança? Não é assim. Primeiro, nós não trabalhamos com nenhum orfanato, nenhum abrigo. O nosso trabalho é direto com o fórum. Aliás, nós somos proibidos, sendo como advogados, como representantes da associação, nós somos proibidos de ter um contato direto com os orfanatos. E não é apresentado um leque de crianças, não, né? De modo algum. Aquele casal, no Brasil, aquela pessoa deu perfil, aceita uma criança até 5 anos. Então, Nem sexo pode escolher? Pode. O sexo Na verdade, pode escolher tudo. Uma vez uma senhora falou para mim que ela estava preocupada que a filha dela estava na fila de adoção e a previsão era de aguardar 5 anos. E ela perguntou se era normal. Isso já há algum tempo. Hoje a espera realmente está... Eu perguntei qual era o perfil. A filha dela queria uma menina branca, de olhos claros, loira, até 6 meses. Ela pode escolher tudo, mas quanto mais ela escolher, mais tempo ela vai aguardar. Mais difícil fica. Porque fica difícil. Você citou aí que o tempo de espera era de 5 anos. Quanto é hoje em dia? No caso desse, pode ser de 5 a 7. Detalhes. Ao mínimo 2, 3 anos aguarda. Claro, se é uma criança muito pequena, vai aguardar um pouco mais. Justamente por isso, porque a fila é grande. A ordem de chamada é a ordem de inscrição no cadastro. A partir do momento, se eu tenho uma criança de 7 anos e tem um casal aceita, e os 200 na frente dele não, ele vai passar na frente. Porque é de acordo com o perfil. Agora, se eu tenho uma criança, tem 200 casais querendo um bebê até 6 meses, então vai seguir aquela ordem. A pessoa pode, até a gente fala, tem que falar a verdade para depois, eu vou pegar qualquer criança, qualquer perfil e depois não dar aquele amor que a criança precisa. É pior a emenda que o soneto. Exatamente. Eu vou pedir licença a você, Maria Cecília. Sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para as pessoas interessadas. É muito oportuno esse papo. Vocês estão vendo que tem uma série de regras, nada difícil, nada impossível, não é? Mas são meticulosas essas adoções. Já nós voltamos. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta e claro, lógico, não poderia jamais deixar de mencionar um dos anunciantes que está conosco desde o primeiro programa. É impressionante. 12 anos e meio emprestando o seu nome
para o Show Mais. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, fachada todinha de vidro temperado. Vamos cair para dentro que nem diz o outro, ó. Mas é um negócio mais bonito que o outro. Agora, nessa época do ano, que a gente tem de comprar uma lembrancinha para todo mundo, né? Cada pessoa tem de ganhar uma lembrancinha da gente. E as lembrancinhas da LL Presentes são muito personalizadas, gente. Muito bacana. Agora tem as consultoras lá que vão te ajudar para chuchu. Você pode levar foto também de sua sala, sua cozinha, o lobby do seu apartamento. E elas vão olhar a foto e falar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. LL Presentes, Rua Laura 740. Sabe em que cidade fica? Fica em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema adoção, recebendo a doutora Maria Cecília Giordan Cavalcante, advogada especialista em família e sucessões. E quase não dá problema em família, sucessão, não dá problema. Uma área bem tranquila, Imagina, uma área tudo tranquila. tranquilo. Eu não vi um caso, deve existir, que tenha ido tudo certinho, ninguém reclamou nada, ninguém quis a mais do que ninguém, tá tudo assim. É só alguém morrer que dá rolo. Antes do enterro. Mas é complicado, não é? Aliás, a gente Infelizmente. poderia começar uma pergunta nesse segundo bloco, Maria Cecília, exatamente falando sobre isso, que é o imprevisto da vida e a morte. Sim. Né? O casal preenche tudo certinho, parari, e pega uma criança ou duas ou três, depende das condições, né? Que são analisadas também. Sim. Por lupa, né? Aí morre um dos cônjuges. Como é que faz? Se eles morrerem antes, Ou os dois, pode acontecer? pode. Se acontecer, eles acabam, vamos dizer, já houve processo de adoção, se já está concluído, aí alguém da família, que a gente espera que haja alguém da família para acolher essas crianças. Caso contrário, elas Se não houver, eles voltam. voltam para o abrigo. Olha que coisa. Será que já aconteceu? Assim, os dois eu desconheço. Já ouvi casos, sim, de adoção durante o período de convivência, a adoção ser infrutífera. Então, voltar. Quanto a falecer, já aconteceu de crianças que foram adotadas na Itália, um dos cônjuges falecer. É um trauma, porque a criança já teve tanta perda aqui no Brasil, né? Já teve depois, ou seja, mesmo que seja aqui, já houve aquela perda. Ela é adotada e ela perde de novo, então é um trauma para a criança. Mas pode continuar. Sendo um caso que aconteceu, um casal estava aguardando ainda para ser chamado, eles já estavam habilitados, estavam aguardando, eram uns próximos, porque eles tinham uma margem ampla, não faziam, assim, aceitavam até crianças um pouco maiores. E o marido faleceu, isso no caso, um casal italiano. Casal italiano. Ele faleceu. Faleceu lá na Itália. Lá na Itália. Antes ele não tinha sido chamado, estava ainda vendo algumas propostas. Quando ela depois ficou desesperada, ela através da associação ela pedia se ela podia. Pelo Brasil, ela poderia adotar, porque aqui no Brasil pode adotar uma pessoa solteira, viúva, não há restrição. Pelas leis italianas, Pelas leis não. italianas, não. E ela está sob as asas das leis italianas. Aqui é o que nós falamos, aqui não teria que mudar, comunicar. Claro que ela deveria passar por uma nova avaliação, ela tem condições, qual o emocional dela, talvez aguardar um pouco, mas aqui não teria nenhum impedimento. Mas lá ela não pode, sou viúva, porque ela estava sozinha, ela precisaria casar novamente, está 3 anos casada para depois começar tudo de Maria novo. Cecília, no caso de um casal estrangeiro, e no seu caso citando a Itália, o casal preenche todos os requisitos, documentalmente falando. Né? Sim. Como é que isso é avaliado, é testado, a veracidade de tudo que foi apresentado por um casal que mora, por exemplo, a 190 quilômetros de Roma, a noroeste? Eles vêm para cá para passar o estágio de convivência. É aqui que vai ser verificado. Porque lá eles têm a equipe técnica do Tribunal de Menores. Tá. Lá existe Perfeito. uma equipe. Existe né? a observância também dos legisladores italianos. Sim, eles são obrigados a preencher os requisitos da lei italiana. E aqui no Brasil é exigido que cada casal filiado de cada país, no caso o casal italiano, tem que preencher todos os requisitos de lá e do Brasil.
um casal espanhol, todos os requisitos da Espanha e do Brasil. Porque a criança, de repente, não pode ser adotada aqui, diante do Brasil está tudo em ordem. Mas quando ela vai para fora do país, ela chega lá, ela não pode entrar na Itália, porque lá ela não está preenchendo os requisitos. Lá, entrando lá, ela não, vamos dizer, se uma pessoa solteira, ela não poderia, nesse caso. Agora, é interessante, existem casos, né? Você deve saber melhor do que eu, há muitas mulheres que não têm filho. Sim. Não é? Aí elas vão para a adoção. Adotam e ficam grávidas. Ficam grávidas. É muito comum, Tá porque aí, o psicológico, né? Que coisa, né? É o ser mãe, né? É o ser mãe, exatamente. É o ser... isso não há nenhum problema. Não, é a questão não. dela Claro. saber. Por isso que a gente fala que é muito importante a mulher, o homem, quem for adotar, estar plenamente ciente do papel que está fazendo lá como adotante. Uhum. Não pode, tem que tomar cuidado para não preencher essa lacuna. O que já aconteceu também, que nós vimos, pessoas que o filho faleceu, filho biológico, um casal italiano, veio e adotou. Chegou a adotar, mas depois, quando já estava lá, ele não é igual ao meu filho. Ele não vai ser igual. Não, nunca, né? Nunca, nem 2, 3, 4 irmãos não vão ser iguais. Claro, lógico. Então, não dá, precisa tomar muito cuidado. Só isso. Não tem nenhum problema depois ela engravidar, ou pessoas que já têm filhos biológicos quererem adotar. O importante é saber, não existe diferença. Agora, essas crianças, Maria Cecília, não quer dizer que não tenham parentes nenhum, né? Elas têm, muitas vezes, infelizmente elas têm. Elas são têm abandonadas. parentes, uma avó, um avô, uma bisa, Sim. um biso, um tio, um padrinho, não é? Sim. Essas crianças adotadas que vão morar no exterior, elas vêm visitar esses parentes ou nunca mais têm Nunca contato? mais. Nunca mais. Nunca mais. Algumas, agora até que já completaram 18 anos, né? Não são todas, mas já pelo menos umas 4 ou 5 já entraram em contato. Elas querem voltar. Querem saber notícias. Aham. Não querem ficar lá, mas querem saber notícias. Isso Tem vez por outra preocupação. dá programa de televisão. É. Né? Aí manda uma equipe para lá e faz a surpresa, eles se reencontram na Praça da Sé, no Viaduto do Chá, aquela história toda. Mas as Mas histórias eles geralmente não mas são eles- tão bonitas assim. Não Não, é? mas eles não podem. Quanto à pergunta que você fez de eles visitarem, os parentes não podem nem saber aonde eles estão. Ah, tá. partir Então do não momento troco que nem houve- Face, então. Não pode. Aliás, os fóruns aconselham isso para não fazer. Às vezes, quando já é adolescente, fica mais complicado, Porque né? olha só que me veio à cabeça agora, Maria Cecília, você concorda ou não com a tua experiência? Essa tecnologia que tanto avanço trouxe para a nossa sociedade, a sociedade mundial, internacional, aí num caso desse é duro de controlar. Atrapalha, sim. Porque ele vai lá na busca, na procura, e vai E pelo encontra nome, facilmente. encontra facilmente. Sim. E como é que vai impedir uma coisa dessa? Aí não tem como ter o controle com O a que criança, com o necessariamente não quer adolescente. dizer que seja prejudicial também. Não, o problema é se existe alguma chantagem. Já aconteceu de a família, não posso dizer de modo algum, não posso generalizar, mas infelizmente já vi casos que a família só não tem nenhum interesse, sabe que a criança vai ser adotada, aí tenta, se consegue descobrir, começa a chantagear a família adotante. A família fica tão desesperada que faz tudo para não perder. Quando está em outro país, é mais difícil, mas mesmo assim eles se assustam. Quando se aconteceu, já aconteceu assim, de encontrar pelo Face, e eles escrevem para nós, e agora, o que a gente faz? E cada perfil, cada adoção tem um perfil, né? Por exemplo, de 5 anos para baixo, de 5 até 10 anos, de 10 para 15. Sim. Não é? As respostas são sempre as mesmas das famílias e dos e os que foram adotados? Ou seja, os mesmos problemas? Porque um adolescente vai refletir de uma maneira diferente. Sim, mas muitas vezes, claro que eles têm uma experiência, uma história de vida mais longa, com mais problemas, mas muitas vezes um adolescente, uma criança já pré-adolescente, eles têm uma vontade tão grande de ter uma família, aquele buraco interior é tão grande que eles se entregam mais.
Já aconteceu experiências... Porque já sofreram já mais sofreram também. mais. Então, Tem às isso. vezes tá um irmãozinho, dois irmãos de 3 e de 10, vamos dizer. Aquele de 10 está esperando tanto. O de 3 é super mimado sim, dentro do possível, mas no abrigo é o queridinho. Todas as tias do abrigo vão cuidar dele. Quando ele vai, ele está acostumado, e o próprio casal. O outro, então, ele acaba ficando até aquela criança fazendo birra, coisa normal de criança. E o outro se entrega, então, as crianças viram para a gente, tia, ele vai estragar tudo, meu pai e minha mãe não vão mais levar a gente. Então, Maria Cecília, nós estamos em cima da hora. Nesse blog, o Milagre de Amor.blogspot.com.br, as pessoas obtêm mais informações? Sim, eu estou postando, esse blog eu recomecei, eu já tinha um outro blog, e estou fazendo, contando experiências, né? E depois vou, o ano que vem, também lançar um livro, no qual eu trago toda... Dá o nome do livro já. Eu tô ainda, estou indecisa em dois. Não tem ainda. E o e-mail está aí na tela também para vocês. Eu queria agradecer a Maria Cecília Jordan Cavalcante, advogada, especialista em família e sucessões, que conversou conosco a respeito de adoção. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço viu? o convite. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Como nós falamos muito em italiano aqui, va bene, Va já eu bene, falo. arrivederci. Na sequência tem meia-noite, o programa Clique em Noite com ele, Edmir Cleto, e depois o J mais à 00:30. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani e riposare in pace. Ci vediamo domani, bella, ciao, fui.